a tua palavra. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que nesse momento o Senhor venha revelar aos nossos corações o teu querer e que o Senhor venha ministrar sobre nós, Pai, a tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, ela venha romper nos nossos corações poderosamente, para que assim possamos, Senhor, assimilar aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Pai, fala através de mim, Senhor, que eu possa ser usado pela tua palavra, Senhor, para entregar para a tua igreja, a tua noiva, Senhor, a tua ovelha, Senhor, as tuas ovelhas, a palavra que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é vitorioso, você é vitoriosa, né? Glória a Deus. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém, irmãos? Amém. Queridos, no meu texto aqui, no cabeçalho está assim: a unidade da fé. Como é que está na Bíblia de vocês aí? Da igreja. Unidade da igreja. Unidade da fé também. Paola está até de orelhinhas ali no fundo, ali, ó. A gente, irmãos, o frio é demais. A gente não sua, a gente fica bonito, né? O povo se arruma melhor. Alguns com cheiro de naftalina, porque tira aquele casacão que estava guardado faz tempo no armário, né? Mas, queridos, o texto ele fala da unidade da fé, unidade da igreja. Mas o título da minha mensagem é Servindo no Amor. Servindo no amor. O texto aqui, ele é um texto que ele evoca, ele chama para a unidade. Mas a unidade, Deus fala aos nossos corações essa noite, esse serviço dentro dessa unidade, no servir dentro dessa unidade. Queridos, por que estamos aqui como igreja? O que fazemos como igreja? Né? Parece até pergunta do Globo Repórter, né? Os crentes, quem são? Onde vivem? O que comem? Né? Mas, queridos, nós precisamos resgatar essa identidade constantemente de quem somos, para quem estamos aqui, para qual propósito servimos. E o propósito principal da igreja é o servir. É ou não é? O propósito principal da igreja é o servir. Porque nós fomos servidos. Nós fomos chamados à mesa do banquete. Né? Que banquete é esse? Quem nos chamou? Cristo Jesus nos chamou ao banquete. Né? Esse que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu vou cear com ele, ele vai cear comigo. Né? Não fala quem preparou o banquete, né? Se é quem abriu a porta ou se é quem foi convidado. Mas, queridos, com certeza nós fomos convidados a estar no banquete. Né? Nós é que participamos daquele que tem algo a nos oferecer, é o Senhor. E Jesus Cristo serviu a nós em primeiro lugar. E por isso o serviço, o amor cristão, ele está baseado também no serviço. Ele está baseado no serviço, na verdade. Né? Não é nas outras formas, talvez mais românticas de dizer do amor, mas o amor ele é intencional. O amor e principalmente o amor cristão, ele é intencional, porque Cristo ele tinha por intenção resgatar a ovelha perdida da casa de Israel, né, da casa do Pai. E eis-nos aqui. Mas, irmãos, quero nessa noite trazer uma reflexão de forma mais prática, mais rápida, mais básica, mas não sem perder a sua essência. Queridos, para servir, para viver em comunidade, é fácil viver em comunidade? Ele não é. Se é difícil ter unidade entre marido e mulher dentro de casa, que é uma dupla, imagina você ter uma comunidade. Mas eu queria que os irmãos lessem comigo no capítulo 4, versículo 3, que diz assim: façam tudo para preservar a unidade. Façam de tudo. Tem uma outra versão que faz assim, né? Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito Santo dá. Irmãos, me chama muita atenção esse faça tudo, porque às vezes nós queremos fazer algo e achar que é o suficiente. Mas será que é tudo? Será que nós estamos entregando tudo? Será que estamos nos esforçando? Será que nós estamos nos empenhando para garantir a unidade, a comunhão, para garantir que a igreja caminhe com o mesmo propósito? Porque
nós não somos diligentes, irmãos, nós somos inconstantes, nós somos indiligentes, não sei se existe a palavra indiligente, né, professora, depois você, nosso apoio universitário aqui, depois traz para mim aí. Mas irmãos, nós somos inconstantes, e nós muitas vezes entregamos pouco e achamos que estamos fazendo muito, como quando fazemos com os nossos dízimos, né? Entregamos tão pouco, que é os 10%, e achamos que estamos fazendo muito. Queridos, no reino de Deus, Cristo entregou tudo para que nós nele fôssemos tudo. Cristo entregou o todo, né? Cristo entregou tudo para que fizéssemos parte desse todo. Queridos, tanto que o versículo 6 fala: um só Deus, Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. O Evangelho ele não pensa em um só. O Evangelho ele pensa na totalidade. Porque quando Deus criou a humanidade, Ele não criou apenas um homem e uma mulher. Deus criou para si, né, toda uma raça, uma espécie, né, que somos nós, criados à sua imagem e à sua semelhança. Somos chamados família de Deus. Nós somos adotados. Nós fomos chamados para Ele. Queridos, quando um pai compra um biscoito, ele não compra um biscoito para um filho, ele compra um biscoito para todos. Por mais que ele compre um pacote só para 30 filhos, mas ele comprou um biscoito pensando em dividir em todos. É o coração de Deus para a sua igreja. E nós precisamos aprender a dividir e compartilhar. Nós precisamos aprender a dividir e compartilhar. Compartilhar aquilo que temos recebido. Compartilhar aquilo que nós temos da parte do Senhor recebido com os nossos irmãos. Precisamos cuidar e assim por diante. Mas irmãos, chamo aqui a atenção para a palavra: façamos tudo para conservar a paz, para conservar a unidade. Quanto você tem se esforçado para conservar a unidade do corpo de Cristo? Quanto você tem gastado de esforço? Né? O quanto você tem gasto para que a igreja se mantenha unida? Para que a igreja se mantenha num só propósito. Irmãos, eu não estou falando aqui só da Igreja Batista da Tiaia, sabe? Porque às vezes eu vejo irmãos jogando contra outras denominações de irmãos, né? Porque é assembleano, porque é presbiteriano. Irmãos, está pregando o Evangelho, tem doutrina ali. Claro, não estou falando para você defender heresias e denominações. Mas irmãos, nós não podemos jogar contra. Não, mas tem pastor que é assim mesmo. Queridos, não vamos dar tiro no próprio pé. Né? Às vezes nós precisamos tomar cuidado porque nós estamos deixando de ser exemplo para os não crentes, falando mal dos crentes. Você já viu crente fazendo isso? Quantas vezes eu já não me peguei fazendo isso? Irmãos, nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos ser cuidadosos. Nós precisamos ser zelosos pela paz, pela unidade no corpo de Cristo. E essa paz, essa unidade, ela está ligada ao que o Espírito Santo nos dá. O nosso esforço, inclusive, para manter a unidade no corpo de Cristo, é nos esforçarmos para estarmos no corpo de Cristo. Nos esforçarmos para permanecermos no corpo de Cristo e fazermos parte dele. Porque é muito fácil eu querer culpar as pessoas por aquilo que eu deveria estar fazendo. Eu preciso estar unido com o corpo, irmãos, vamos estar unidos no corpo, vamos estar unidos com Cristo quando nós tomarmos uma decisão de caminhar em Deus. É interessante que quem conserva, quem garante a paz e quem dá a paz é o Espírito Santo. Mas nós não ficamos aqui, o Espírito Santo tem que operar no meio da igreja. Não, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que zelar por isso. E aqui eu chamo a atenção, irmãos, para uma responsabilidade que muitas vezes é franqueada por nós, porque muitas vezes eu, como ovelha, franqueei para pastores do qual eu fui ovelha. Irmãos, nós franqueamos para os líderes a responsabilidade de fazer o que eu e você somos chamados a fazer em Cristo Jesus. Cristo Jesus chama a todos para trabalhar pelo Evangelho. Aqui a unidade não é só nós andarmos em consonância com os irmãos, mas aqui a unidade é no trabalho. A unidade nós precisamos nos esforçar. Se você ler mais adiante o texto, ele vai falar, ora, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Vai falando das funções e atribuições dentro da igreja. Está falando de trabalho, o texto está falando de trabalho. Nós precisamos aprender que nós precisamos trabalhar para o Evangelho e não achar que o pouco que fazemos é muito.
nós precisamos nos esforçar para cada vez mais agirmos de forma competente, de forma hábil. Irmãos, eu preciso me preparar para pregar. Do mesmo jeito que eu preciso me preparar para participar do louvor, do mesmo jeito que eu preciso me preparar para ir para o evangelismo, do mesmo jeito que eu preciso, irmãos, nós precisamos buscar ser hábeis naquilo que nós nos propomos a fazer. Isso, irmãos, é conservar, isso é se esforçar pela unidade do corpo de Cristo. Irmãos, toda vez que você age em favor do corpo, você está agindo em favor da unidade. Toda vez que você age em favor do crescimento da igreja, você está agindo em favor da unidade da igreja. Unidade não é só sinônimo de comunhão, mas unidade é nós estamos trabalhando juntos para atingir um propósito. Irmãos, uma andorinha só não faz verão. Vocês já ouviram isso até em música sertaneja, né? Queridos, uma andorinha só não faz verão. Nós precisamos entender que, sabe, já dei esse exemplo aqui antes, esse exemplo ele não é meu, ele é um exemplo dado já por alguns outros pregadores. Irmãos, a igreja é como se fosse o jogo de futebol, onde o técnico corre, chuta a bola, tenta ser o zagueiro, tenta ser o goleiro, e a escalação do time todo, os 11 jogadores, estão sentados no banco, gritando para o técnico ir fazer. A gente quer que o pastor trabalhe, ou a gente quer franquear para o líder, mas nós somos responsáveis. Irmãos, antes de eu ser um pastor, eu sou ovelha. Antes de ser pastor, eu sou um discípulo. Então eu estou falando para vocês de discípulo para discípulo. Nós precisamos servir. A responsabilidade, a cobrança é um pouco maior, porque quem muito foi dado, muito será cobrado. Mas irmãos, todos nós somos ovelhas e somos discípulos e temos a responsabilidade de agirmos como tal, agirmos em favor do reino. Mas irmãos, entendendo que viver em comunhão não é simples, não é fácil, e não é algo que nós precisamos, como o texto diz, precisamos nos esforçar para vivermos na unidade. Eu queria perguntar, por que nós precisamos, por que nós precisamos andar juntos? O primeiro de tudo, porque Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo, né? E meu irmão, se você também não está se amando, aí o negócio fica mais difícil, né? Mas por que nós também precisamos andar juntos? Porque a unidade é necessária para que a igreja avance. Nossa igreja só vai caminhar quando ela andar com um propósito, com o seu coração. O que movia a igreja de Atos 2? O que movia a igreja? A igreja primária, a primeira igreja, a gente chama de igreja primitiva, a primeira igreja. Era unidade, irmãos. Todos caminhavam com o mesmo propósito, com a mesma visão. Eles estavam juntos no templo e nas casas eles partilhavam o pão. Eles caminhavam juntos. Precisamos caminhar juntos, irmãos. Nós não podemos deixar que a nossa comunhão, que o nosso serviço esteja apenas ligado ao domingo. Uma igreja que ressuscita no domingo de manhã e morre no domingo à noite. Não podemos ser essa igreja, que ela só funciona no domingo. Aí fica toda semana parada. Irmãos, nós precisamos visitar, sabe? Precisamos tira um tempo na sua agenda, liga para alguém. Uma vez eu fiz um propósito. Irmãos, que propósito maravilhoso. Eu acho que eu tenho que voltar a fazer, já que eu falei aqui, eu tenho que voltar a fazer. Irmãos, eu tinha um propósito, se eu lembrasse do irmão, eu ligava para ele. Seja lá quem fosse. Se eu lembrasse de uma pessoa, lembrei do fulano de tal que faz 10 anos que eu não vejo. Eu ligo pro cara. Eu preciso disso, irmão, obrigado. Aí, irmão, serviço. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Obrigado. A irmã serviu a igreja agora, porque se a irmã me ajudou a tomar água e a irmã atrapalhou, o pastor parar de atrapalhar a pregação, a irmã está servindo a igreja. No reino de Deus, as nossas ações não morrem em nós. Jesus disse: se o grão de trigo não morrer, ele não pode dar frutos. A nossa ação não morre em nós. O evangelho precisa ser explosivo para a ação, para a movimentação. Acabamos de viver a caravana missionária e eu confesso que essa palavra ela vem um pouco da entonação da nossa reunião de ontem. Irmãos, a igreja precisa trabalhar, os ministérios precisam de ajuda, os líderes precisam de pessoas para trabalhar junto.
Nós precisamos nos esforçar. Eu sei que todos que estão aqui já trabalham na sua medida, na sua proporção, mas nós precisamos, não é só dar alguma coisa, dar algum tempo. O texto fala, perseverem, conservem a unidade entre vocês, façam de tudo, façam força, se esforcem, saiam do comodismo para que você possa servir o irmão. Quando uma igreja trabalha junto, ela está mais firme contra os ataques que temos recebido. Os ataques contra a igreja, os ataques contra o corpo de Cristo. Mas, irmãos, separei algumas habilidades aqui para a gente conseguir viver mais fácil a união. Né? Sabe, pastor, mas está difícil. Né? Os irmãos, eu não sei falar, não sei visitar. Alguns autores vão chamar de habilidades sociais, né? As condições que nós precisamos ter para viver em grupo. Queria perguntar para você se você tem essas habilidades em você, tá bom? Comunicação. Você é uma pessoa que se comunica bem? Ou você tem dificuldade de comunicação? É uma habilidade ou não é uma habilidade que nós precisamos ter para viver em grupo, para trabalhar juntos? Flexibilidade. Ser flexível, aprender a lidar com as diferenças. Você tem? Proatividade. Proatividade é aquela capacidade de, olha, você não esperar que alguém te peça, você está atento à necessidade do corpo, você fala assim, não, eu vou agir em função daquilo. Não, a Paola viu que o pastor aqui estava tossindo, a Paola já foi lá, trouxe uma água para mim. Né? Proatividade. Empatia. Empatia é se colocar no lugar do irmão, né? Não é necessariamente você ser uma esponja emocional e querer sofrer o que o outro sofre, não, irmãos. É o entender que o outro necessita, é olhar para o irmão com empatia, vem de patos, e patos vem de sentimento, vem de emoção. É sentir aquilo que o outro está sentindo, é eu me importar com aquilo que ele está vivendo. E por último, saber administrar conflitos. São 5 características que eu separei aqui dentre alguns autores que eu fui estudar, mas são 5 características para que a gente possa viver em grupo, aprender a viver em grupo. Aí eu te pergunto, eu li aqui 5 tópicos. Em qual tópico você precisa dar uma melhorada aí? Na flexibilidade, na proatividade, na comunicação, na empatia? Administrando conflitos, irmãos, o que é administrar conflitos? Administrar conflitos você está vendo que o circo está pegando fogo. Você pode ir lá e jogar uma gasolina em cima, ou você pode ir lá e tentar apaziguar a situação. Tem fogo no parquinho, aí você chega lá para aumentar mais ainda a discussão. Queridos, precisamos cuidar. Administrar conflitos significa sermos responsáveis por ajudar o corpo a diminuir os atritos que existiam entre ele. Eu sempre falo, precisamos aprender a propor mais soluções do que apontar os problemas. É ou não é, irmãos? É fácil apontar os problemas. O pastor Galdinei só faz assim. Porque a Aurinete só sabe fazer desse jeito. Porque o irmão Sebastião só sabe fazer desse jeito. Apontar defeito é muito fácil, irmãos. Mas, será que não precisamos aí ajudar? Não precisamos começar a propor soluções ao invés de propor os defeitos e apontar os defeitos? Queria trazer um outro ponto que está no versículo 4, que diz assim: há somente um corpo. Quantos corpos há, irmão? Quantos corpos há? Né? Só há um corpo. Se você estiver fora desse corpo, você está ligado em Deus? Não, porque só há um corpo. Se você não está nesse corpo, você está fora desse corpo. E se você está fora desse corpo, você está fazendo parte do corpo de Deus? Você está nas coisas de Deus? Não. Queridos, você precisa se esforçar para aprender a viver em unidade, em comunhão, para servir, porque senão você não faz parte do corpo de Deus. Se você não está se esforçando para fazer parte do corpo de Cristo, você não faz parte das coisas de Deus. Por isso que o texto fala: façam tudo para conservar. Queridos, não é... Eu preciso
eu tenho que pensar fora da caixa, tem que ser diferente de todo mundo. Ok, irmão, beleza, você tem que sim, tentar propor soluções, propor alternativas, mas você tem que entender que você faz parte do corpo e você precisa fazer parte do corpo. Não, eu não misturo com o povo da igreja, eu vou só no domingo à noite para ouvir a palavra e tá bom. Se você não está no corpo, você não faz parte do corpo. E se você não faz parte do corpo, você não está em Deus. Porque há um só corpo, há um só batismo, há um só Deus, há um só chamado. Estou aumentando o texto aqui, irmãos. Há um só pastor, há um só chamado, há um só Deus. Queridos, nós precisamos entender que o Evangelho é vivermos juntos para que o Evangelho alcance outras pessoas. Quando falamos de comunhão, nós estamos falando de evangelismo. Quando falamos de servir na igreja, estamos falando de evangelismo. Porque, irmãos, precisamos entender que o nosso trabalho, ele é importante no reino de Deus. E eu motivo você, se enganje mais. Eu não, né, irmãos? Eu não sou suficiente para motivar você. Mas eu, como portador da palavra de Deus hoje à noite aqui, né, como comunicador da palavra de Deus hoje à noite aqui, portador não, todos nós portamos a palavra de Deus, mas como comunicador da palavra de Deus, eu digo para você, se esforce mais. Queridos, não seja muito autocomplacente com você mesmo. Mas está tão difícil, mas eu mereço ficar em casa. Irmãos, você merece, é verdade, você merece. Mas Cristo também merecia ficar no céu de boa. E Ele se entregou por nós. Ele diz: o Evangelho é renúncia, o Evangelho é entrega. Não estou falando agora que você só vai viver na igreja, você não vai cuidar da sua família, você não vai ter tempo para levar a sua esposa para assistir um filme no cinema, levar seus filhos para comer uma batata recheada. Não, irmão, você deve fazer isso. Mas não franquie a responsabilidade de trabalhar para outras pessoas. Todos nós, irmãos, a igreja precisa trabalhar. Irmãos, quando eu olho para um pastor, eu olho para ele ovelha igual ovelha. Agora, por que só uma ovelha tem que trabalhar? Todos nós precisamos trabalhar. O chamado é para todos nós. Precisamos nos engajar. E você, meu irmão, que já trabalha, motive outras pessoas. Traga pessoas para trabalhar com você. Motive pessoas para estar junto. Aquele que está desanimado, visite aquele que está desanimado. Aquele que está doente, visite também, né? Não é obrigação só de pastor ou líderes, né? De uma forma geral, visitar os membros da igreja. Nós, como corpo, precisamos fazer isso. Então, cuidado. Porque senão nós não amamos. Se nós não visitamos, se nós não cuidamos, é sinal que nós não amamos. Há um só corpo, e você não pode estar fora do corpo. E para estar dentro do corpo, você precisa se modelar ao corpo. Você precisa criar novos hábitos, novas características. Irmãos, eu falo para os meus pacientes no consultório, tem situações que a gente interpreta o trauma, para a gente entender o que aconteceu. Mas tem situações que não tem trauma para interpretar, é mudança de comportamento mesmo. Entende? Eu preciso entender o porquê eu não gosto de trabalhar. Não, irmão, você precisa trabalhar. Você não precisa entender por que você não gosta de trabalhar. Você tem que trabalhar. É mudança de comportamento. Um hábito, um comportamento que é repetido se torna um hábito. E um hábito que é repetido muitas vezes se torna um princípio, se torna um valor assimilado. Queridos, precisamos entender que isso é servir a Deus. Isso é amar a Deus. Quando eu trabalho, eu demonstro meu amor por Deus. É o amor na prática. O servir é amar a Deus. Lembra lá do patrão que sai e deixa os talentos na mão dos seus servos, e a um ele dá uma quantidade, a outro ele dá outro, e a um ele dá uma quantidade, uma dracma só, e o cara esconde, né? Irmãos, Deus valoriza, né? Deus é o Senhor ali no caso. Deus valoriza quem esconde o talento ou multiplica, quem trabalha. Você entende? O Evangelho é para trabalhar, irmãos, né? O Evangelho, ele não é para nós apenas desfrutarmos da graça. Nós desfrutamos da graça enquanto trabalhamos. Porque você quer ver o agir de Deus na sua vida? Começa a trabalhar. Você quer ouvir o agir de Deus na sua vida? Começa a visitar pessoas.
Quer ver o agir de Deus na sua vida? Começa a orar. Quer ver o agir de Deus na sua vida? Começa a pregar no seu evangelho. Irmãos, você vai ver milagre acontecendo. Ah, mas o pastor é tão avivado. A irmã lá, a canelinha de fogo, a irmã do coque, é tão avivada. Mas ela visita, ela vai, ela ora. Não perde tempo, ela pega e liga. Irmãos, são hábitos que precisamos resgatar. Precisamos resgatar esses hábitos para que possamos crescer como corpo. Não existe outra alternativa além de se render ao corpo. Você precisa se moldar, se modelar para aprender a viver com os outros irmãos. Se você não sabe viver com irmãos, então aprenda. Aprenda. Porque se você não aprender a viver com os irmãos e trabalhar com os irmãos, não, tem que ser do meu jeito. Não, eu não trabalho com as mulheres da igreja, porque as mulheres não fazem do jeito que eu acho que tem que fazer. Eu acho que as irmãs têm que vir de saia comprida abaixo do joelho de coque. Irmãos, beleza, você pode vir assim, né? Mas você precisa entender que você precisa participar do corpo e você precisa se modelar ao corpo. Não é ser conveniente com o pecado dos outros, tá, irmãos? Não é se modelar ao corpo, não é também você ser levado pela fofoca, seja levado pelas coisas boas do grupo. Amém? Participe das coisas boas do grupo. Por último, irmãos, versículo 13 ao 16 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastadas pelas ondas e levadas de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia que induzem ao erro, mas servindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio das juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. Cooperação de cada parte. Efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Precisamos crescer, irmãos. Precisamos crescer. O viver em unidade e o trabalhar traz crescimento. Por que muitas igrejas sofrem e não crescem, não deslancham, não avançam? Porque o povo fica ainda na imaturidade. Quais são os elementos que provam para nós que nós somos maduros e adultos? O que prova para nós que nós somos adultos? Não é a altura, não é tamanho, irmãos. Quando eu crescer, senão eu e o Tião estavam enrolados, né, Tião? Né? Mas o que prova para nós que nós somos adultos? Que uma criança cresceu e está se tornando mais madura. Quem arrisca aí falar? Quem está me assistindo no vídeo aqui tem irmãos na igreja, tá? Não estou vazio aqui não. O que prova que o que mostra que nós crescemos? Que sinal é que nós crescemos? De que crescemos? Entendimento. A gente passa a entender de forma mais complexa, mais geral. Paramos de olhar só para o interesse particular e pensamos no todo, né? Quem mais? Capacidade de amar mais altruisticamente. De forma mais altruísta. Deixar de olhar só para si e olhar para o outro, né? Não é assim, né? Quando a gente cresce, né? Quando nós crescemos e aprendemos a pagar boleto, irmãos, anota aí que também é uma característica de quem cresceu, né? O altruísmo eu paro de olhar só para mim. A criança, ela pensa só em si. A criança, ela tem esse hedonismo, né? De querer cuidar e favorecer a si mesma, né? Ela quer o prazer próprio. Mas quando nós crescemos, nós aprendemos que nós
temos que abrir mão de algo para que a família cresça, desenvolva, para que o corpo cresça, né? Então, parar de pensar só em si, sim, é uma forma. Nós agimos com sabedoria e não com impulso. Nós aprendemos a assumir responsabilidades, assumimos mais responsabilidades. Geramos cuidado e amor por vidas, que é o altruísmo, né? Nós colocamos o nosso interesse em segundo plano, né? Em função do outro, irmãos. Quem tem filho aqui sabe disso, abrir mão do seu descanso ou de algo para você para em prol da família, né? E no reino de Deus, como sabemos que crescemos? Da mesma forma, irmãos. Da mesma forma, quando nós aprendemos a viver pensando no grupo, quando nós nos dispomos a olhar, a servir. O texto aqui, como eu falei, o texto basicamente ele é sobre serviço. Ele fala aqui, sobre a unidade da fé, mas falando dos ministérios do serviço aos santos. Se você for ver também em cima no começo do capítulo, está aqui, unidade da fé, na minha Bíblia. E na próxima subdivisão que tem aqui, na próxima perícope, né? O santo ministério e o serviço dos santos. Unidade tem a ver com serviço. Então nós aprendemos a servir, aprendemos a nos doar, aprendemos a nos doar e entregar e cooperar com os nossos irmãos. Servir, irmãos, é mais do que um sentimento. Servir é uma ordem do Senhor Jesus. Senhor Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Como é que é? O que Jesus respondeu? Amar o Senhor seu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E o simples fato de eu me dispor a amar o próximo, o amor envolve serviço, o amor envolve doação, o amor envolve entrega. Queridos, é mais do que um sentimento. Amar, trabalhar, é mais do que um sentimento. Eu não vou entrar em ministério nenhum porque Deus não falou no meu coração. Irmão, entra sem Deus falar. Começa sem Deus falar. Entendeu? Claro, né? Existe vocação, existe sim chamado. Mas às vezes o irmão está lá esperando um chamado de Deus que ele nunca ouve para que direção é. Ou Deus está falando e o infeliz não está querendo ver, né? Meu irmão, entra no ministério, você tem ali, está vendo que está precisando, e vai aprender novas habilidades, vai desfrutar de crescimento. Irmãos, já trabalhei com ministério infantil em igreja. Irmãos, eu não tenho nada com criança, só o tamanho, né? Mas eu não tenho nada com criança, irmãos. Eu gosto de criança, mas trabalhar com criança, irmãos, eu não gosto por exemplo, dar aula de violão. Não gosto, mas já dei aula de violão em igreja para poder impulsionar e fazer com que ministérios acontecessem. Deus está falando aí, Larissa? Eita glória! Eita Pai, Deus está revelando aqui no meio da igreja. Né, irmãos? Não sou cozinheiro, assim, para eventos. Eu gosto de cozinhar em casa, eu gosto de fazer lá um cupim na manteiga, eu gosto de fazer uns negócios mais diferentes. Mas, irmãos, na cozinha não é comigo, mas eu sei lavar louça, eu posso fazer parte, posso compartilhar. Precisamos estar atentos, conscientes, se esforcem, é o que o texto fala. Eu quero chamar aqui para o primeiro tópico que eu trouxe: se esforcem, se esforcem. Você que está me ouvindo em casa aí, que vai assistir essa pregação, né, pela internet, se esforce aí. Precisamos nos esforçar, irmãos, senão não vai acontecer. Se eu só esperar que alguém me chame, ou que Deus mande eu fazer alguma coisa, queridos, é a minha responsabilidade. Na verdade, nós não necessitamos que Deus nos mande fazer nada, porque Ele já mandou. Já foi mandado. É que a gente fica querendo mais revelação, né, do Espírito Santo. Mas para finalizar, acabando, irmãos, algumas dicas para te ajudar a se inserir melhor nos ministérios da igreja. Se até hoje você teve dificuldade em servir na igreja porque você não sabia conviver com pessoas, vai aí algumas dicas. Primeiro de tudo, saiba se expressar. Se expressar não é só falar, mas é pôr para fora o que você está pensando. Porque eu estou achando que o pastor Gaudilei está sabendo o que eu estou querendo fazer. Mas se eu não falar, como o pastor Gaudilei vai saber? Então aprenda a se expressar, põe para fora. É que nem briga de casal.
Não, mas ele sabe o que eu quero. Aí eu falo para a mulher: tá, mas você já falou para ele que nós vamos só um burrinho? Você já falou para ele o que você está querendo, você está pensando, o que você está sentindo? Né? Então, e vice-versa. Né? Como que o outro vai entender o que você quer se você não falou? Então aprenda a se expressar. Segunda regrinha básica, necessária, para a gente aprender a trabalhar com os nossos irmãos: não julgue. Irmão, sabe o que é mais interessante? Eu não peguei isso aqui de texto gospel, eu peguei de autores que falam sobre habilidades sociais, né? Então não é nem fala gospel. Irmãos, não julgue, né? Isso não é só para o ambiente de igreja, não julgue, né? Terceiro, pratique a empatia. Empatia pode ser praticada? Pode, irmão. O amor não brota do coração da noite para o dia. Mas quando nós nos dispomos a cuidar das pessoas e dispomos a colocar a nossa vida na vida do outro, nós passamos a sentir a dor do outro. Aprenda a ouvir, administre suas emoções. Esse também é forte, irmãos. Administrar as emoções. Para você poder administrar suas emoções, você tem que aprender a identificá-las. Irmãos, se você só sente raiva ou ódio, se você só quer matar os irmãos, essa é uma emoção que, beleza, vamos praticar outras também, né? Vamos deixar esse ódio na mão de Jesus, né? E tô brincando, é claro, né, irmãos? Mas assim, se você só sente um tipo de emoção, só tristeza, só alegria, só amor ou só raiva, vamos aprender a viver outras coisas, né? Vamos pedir para o Espírito Santo nos ajudar. Sexto, seja educado. Essas são habilidades de... Ô Jesus, como é que é o nome? Habilidades cívicas. Sabia? Isso chama-se habilidade cívica. Bom dia, boa tarde. Campo Grandense não sabe disso. A gente não foi treinado. Bom dia, boa tarde, boa noite, irmãos. Né? A paz do Senhor. Né? Precisamos aprender a ser educados, a conversar. Com licença, por favor. Olha, eu acho que posso estar por dentro pensando assim, esses caras estão tudo errado na igreja. Mas eu posso pensar assim: olha, irmãos, eu acho que talvez seja melhor irmos por aqui. Isso é ser educado, porque minha vontade, minha opinião não é maior do que todos. Então eu preciso ser educado. Assertivo. O que é ser assertivo? Expressar-se de forma adequada, sem ferir ninguém e respeitando a opinião dos outros. A sua opinião não é verdadeira e absoluta. Amém? Fala assim: a minha opinião é difícil mesmo, não vai falar. A minha opinião não é verdadeira, absoluta, por mais que eu ache. Mas não é, irmãos, existe mais opiniões além da sua, né? E outra dica para mulheres: irmãos, você pediu para o irmão lá, o seu marido, lavar a louça, principalmente no frio, que está gelado pra caramba a água, e ele não foi fazer na hora, deixa ele fazer no tempo dele. Não, mas não é assim que faz, sai daí, deixa que eu faço. Aí o cara aprende o que? A não lavar a louça. Então assim, eu falo para a Kesley, existem muitas formas de se limpar a casa. Ela tem o jeito dela e eu tenho o meu jeito. Eu acho que às vezes com o jeito que ela passa pano e vai, não é o jeito que eu acho mais prático de se fazer, mas é o jeito que ela aprendeu a fazer. Para ela é o melhor jeito de fazer. E o meu jeito ela já não concorda. A Kesley vai varrendo, a Kesley faz assim, irmão, vou contar o segredo para vocês, tá? E vou contar o meu. A Kesley vai passando, ela vai passando o pano e vai empurrando. Ela não vai, ela vai puxando cada cômodo por vez. Ela vai fazendo assim, primeiro ela organiza o quarto, ela vai no quarto, ela passa o pano no quarto, ela tira o pano, e aí depois ela vai para outro quarto e faz tudo. Ela faz tudo que tem que fazer no quarto. Eu sou homem, né? Então o que eu faço? Primeiro eu varro toda a casa, depois eu passo pano em toda a casa, entendeu? E aí tudo que estava ali levantado eu abaixo, eu arrumo, põe no lugar. Meu jeito, foi assim que eu... Mas irmãos, quem varre, faz cômodo por vez aí, tudo de uma vez, cômodo por vez? Quem faz aí? Só a Kesley? Só a Kesley. Minha esposa, gente, eu não casei com qualquer mulher. Minha esposa é especial. Do jeito que eu sou especial, né? Queridos, mas enfim, onde eu estava mesmo? Ser assertivo. Entenda que os outros têm opiniões e respeite a opinião do outro, né? Queridos, e por último, proponha soluções. Pare apenas de criticar e proponha soluções. Amém?
Amém. Bom, não sei se você guardou toda a mensagem no seu coração, mas o que precisa estar no seu coração é uma coisa só: se esforce em tudo, faça tudo para que o trabalho de Deus venha acontecer. Amém? Inclusive, esse fazer tudo pare de atrapalhar. Se você atrapalha, pare de atrapalhar. Faça tudo para que o reino de Deus ele venha fluir, para que o trabalho do Senhor venha acontecer. Inclusive, trabalhe para que o trabalho venha acontecer. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Feche seus olhos e deixe eu orar pela sua vida, pela minha vida, porque essa palavra ela vem muito para mim, né? Tem um dízimo. Glória a Deus. Vamos orar. Santo Deus, nós te adoramos, Pai, porque nessa noite nossos corações eles estão alegres na sua presença, Senhor, porque podemos ouvir a tua voz. E Deus, em nome de Jesus, Pai, muda as nossas vidas. Nós podemos mudar pelo nosso esforço, sim, até podemos conseguir mudar pelo nosso esforço, mas Senhor, com a tua graça, com o teu favor, com a tua ajuda, com o poder do teu Espírito Santo, nós vamos mais longe, nós podemos ir mais longe, fazer muito mais. Deus, nós clamamos o Senhor e pedimos, Pai, desperta nos nossos corações dons, desperta, Senhor, no coração da tua igreja, Senhor, o chamado no coração do teu povo. Levanta homens e mulheres para trabalhar, Senhor, porque a seara é grande, Senhor. A seara é grande, os campos estão brancos. E Jesus Cristo diz: poucos são os trabalhadores, poucos são os ceifeiros. Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai, pelo poder da tua palavra, Senhor, eu creio no poder da tua palavra, eu peço, desperta o coração o meu coração e o coração dos meus irmãos para novas frentes de trabalho. Senhor, vai distribuindo dons, vai capacitando a tua igreja para que a tua igreja, Senhor, não fique limitada a apenas um fazer, a uma situação só, mas que a tua igreja viva a totalidade, que a tua igreja se esforce, se empenhe, Senhor, para que o teu reino cresça, para que a tua palavra, Senhor, seja levada, Senhor, com mais eficiência àquele que tem fome e sede. Em nome de Jesus, Pai. Quanto a nós, Igreja Batista Itatiaia, nos ajude, Senhor, nos nossos ministérios. Pai, ajuda os líderes, ajuda, Senhor, aqueles que estão trabalhando. Senhor, renova, dá vigor, dá ânimo, Senhor. Dá, Senhor, realmente o despertar para a novidade do Senhor. Em nome de Jesus eu oro, agradecido. Amém. Amém, meus irmãos. Vou deixar com o pastor Galdinei o momento do dízimo. Acho que não vai bem então nessa linha, mas você pode trocar aqui. É saudável.